poderoso e eficiente sistema de comunicação de redes, né? Que é feita essa equipe? São voluntários? São contratados da sua campanha? Quantas pessoas atuam nessa sua poderosa rede de cortes e comunicação? Obrigado, eu nunca esperei que a Fabíola ia falar com alguma coisa minha poderosa. É, Pablo Marçal já está começando a conquistar alguns veículos de comunicação com, por exemplo, reportes da UOL. Confira na sabatina realizada hoje pela UOL. Né, a liberdade de colocar novas disciplinas. Queria saber quais são essas disciplinas e no que isso está baseado, né? Tem algum estudo que o senhor traz para essas novas disciplinas serem incorporadas na rede municipal de ensino? Bom dia. Nas trackings, que é o que cada campanha faz, está muito mais assustador. Na rua está mais caloroso ainda. Fique em paz que vai ser no primeiro turno. Em relação à educação, como você mesmo disse, Fabíola, é obrigatório cumprir a base curricular, então nós vamos cumprir. Assim como todo bom cidadão tem que cumprir seus deveres e cobrar seus direitos. Agora, a cidade de São Paulo ela está um pouco complicada em relação à educação, porque os nossos números do IDEB só têm caído, né? São Paulo, por ser a maior potência do hemisfério sul, não só do Brasil, tinha que ser a número 1. A gente gasta um pouco mais de 25 bi com educação a nível municipal, e isso não tem sido o suficiente nem para alfabetizar nossas crianças. Nível de alfabetização está em 38%, o prefeito realmente não preocupou com isso, ele preocupou em asfaltar a cidade até o Acre, segundo palavras dele, mas a educação não tem um acompanhamento. Talvez porque ele não seja educador, né? Eu, hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,5 milhão de alunos na internet. Esse número de alunos é maior do que a maior faculdade do país, isso tudo é EAD, né, à distância. E eu tenho um carinho muito grande pela educação, eu também tenho escola infantil, né, e a gente precisa de trazer o formato lúdico para essas crianças, para a gente conseguir, até os 7 anos de idade, fazer com que seu filho, ou filho de alguma pessoa que você conhece que está na rede pública, conseguisse ser alfabetizado. No contexto global, para todo mundo entender, o aluno de escola pública, ele sai do ensino médio, 90% deles não sabem fazer matemática básica, ou seja, é um fracasso total no nosso modelo de ensino. O que eu quero implementar, e eu acredito que isso vai mudar outras áreas, né? Porque a educação é a base de tudo. Tem 3 coisas que são fundamentais em qualquer tipo de governo, que se a pessoa não investir energia nesses 3, a gente vai ter problema na sociedade e vai ter um desregular na segurança. E eu vou explicar. Isso é educação, tá? Não estou fugindo do tema, porque educação molda tudo. Educação, esporte e empregabilidade. Emprego, por exemplo, diminui a criminalidade. Quanto maior a oferta de emprego, quanto maior a qualificação desses empregos, menor vai ser o problema da nossa segurança, que é o problema número 1 hoje para a maioria dos paulistanos. Aonde que a gente resolve isso? A gente resolve isso na educação. As pessoas têm que entender os 3 níveis. Só pra gente não... Porque eu sei que você está trazendo todo o conceito da educação, mas a gente tem várias perguntas sobre educação que até incluem coisas que o senhor está falando. Em relação a essas disciplinas, o senhor tem claro quais são essas disciplinas? Sim, a primeira, que é a que mais molda o comportamento humano. Inteligência emocional, ou como é conhecido, socioemocional. De novo, isso vai impactar lá na segurança do país, vai impactar nas decisões que a pessoa toma ao invés de fazer uma besteira. Isso impacta em tudo. Então, isso tem que estar desde o início na escola pública. Segundo, empresarização. Nós nos tornaremos uma nação empreendedora a partir de São Paulo. São Paulo tem 2 milhões de CNPJs. O que é que a gente tem que fazer? A gente precisa ensinar a empresarização desde pequeno para os paulistanos, porque a gente, vamos pegar um quadro de 100 empresas, até o 3º ano, uma empresa nova tem uma chance de quebrar de mais de 80%, porque a pessoa não entende como isso funciona. Ah, você quer que todo mundo seja empresário? De maneira nenhuma. Eu quero que todo mundo, com o nosso dinheiro, aprenda a fazer isso. Nós vamos transformar a escola na escola olímpica, vai ser o maior marco da educação aqui na cidade de São Paulo. São mais de 60 esportes. Esporte molda caráter. O que nós vamos fazer? Dar uma identidade esportiva. Marçal, você acredita que quantos por cento da população vai conseguir seguir no esporte? Eu imagino que nesses primeiros anos, de 30% a 50% das crianças vão se encontrar no esporte. Quem não encontrar no esporte, se encontra na empresarização. Quem não encontrar em nenhum dos dois, se encontra na música. E por aí vai as profissões. Mas a grande questão do Estado é fazer com que o povo tenha um caráter moldado. O que é esse caráter moldado? O esporte, ele molda caráter por quê? Porque você aprende a competir, você aprende a respeitar. Por exemplo, a pessoa que aprende artes marciais na escola, essa pessoa ela não briga, ela já não faz parte mais daquele grupo de pessoas que brigam por qualquer coisa, porque ela ganha uma consciência que ela entra para lutar, e para lutar tem que ter um ringue, tem que ter um octógono, ela respeita o próximo, isso o esporte faz. Ela come melhor. Desculpa, pode falar. Desculpa, eu quero puxar esse gancho seu aí. Você está falando sobre incluir novas disciplinas. Eu queria entender um pouco justamente as ações práticas que você pretende implantar e como pretende. Porque o seu plano de governo fala, por exemplo, que o problema não é falta de recurso, mas falta de gestão, de foco, acompanhamento do aprendizado, fala de casos de sucesso no país.
como o senhor citou agora há pouco, o problema do aprendizado na idade errada em São Paulo é grave. O que de prático o senhor planeja fazer logo nos primeiros meses de governo? O que o senhor vai fazer no começo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é treinar os professores. Eu não conheço nenhum processo que vá mudar a mentalidade de alguém na ponta da criança se eu não conseguir entrar no coração dos professores. Eu não sou pedagogo, mas eu sou um professor. As pessoas insistem em me chamar de coach, eu não sou coach, mas eu dou aula. Eu sou mentor de muitos empresários, de muitos trabalhadores. Tirando 1,5 milhão de alunos, talvez eu seja mentor no Brasil hoje de 12 milhões de pessoas. E aí, alguns não sabem até medir esse fenômeno, né, que eu fico ouvindo, acho até bonito vocês usarem esse nome, fenômeno, o fator Pablo Marçal, porque eu já venho mudando a mentalidade das pessoas. Posso ser criticado, posso ser essa pessoa polêmica, estou sozinho nessa disputa, né, estou só com o povo e com Deus, mas estava terminando até de responder a pergunta dela, socioemocional, empresarização, a questão de uma identidade esportiva, tecnologias e profissões do futuro. Nos próximos 15, 20 anos, Haddad, a gente vai perder umas 300 profissões para inteligência artificial, para algoritmo, e a nossa nação é uma nação que não migrou para tecnologia. A gente é usuário de tecnologia. A gente não é criador de tecnologia e não vejo político, porque os políticos não entendem isso. Eles estão apavorados, por exemplo, de eu não ter um minuto de televisão, nem rádio, sem as minhas redes sociais, ainda continuam crescendo nessas pesquisas e está apavorando todo mundo. Por quê? Porque existe, de fato, um extrato na sociedade que já me ouve. E aí, o que a gente precisa na educação, para fechar a resposta da Fabíola e complementar a sua? Se a gente ensinar profissões do futuro para um garoto da favela, esse garoto vai começar a sonhar desde pequeno fazer isso. Hoje tem 3 coisas que os meninos da favela querem fazer. Eles querem fazer jogador de futebol, aí se não tiver o talento, ele já desanima. Ele quer ser MC, por quê? Olha que interessante isso aqui, que todo mundo precisa saber. Ele quer ser MC, ele quer cantar, ou ele quer ser do crime. Isso eu falo no contexto, né, a maior parte das crianças. Tem ele quer ser bombeiro, quer ser polícia. Só que essa são os 3 maiores. Porque eu estou entrevistando as crianças e perguntando o sonho delas. Por que elas querem essas 3 coisas? Ou jogar futebol, ou ser MC, ou ir para o crime. Porque os 3 apontam para a prosperidade. E é um negócio assustador. Todo mundo quer prosperar. E o que a gente vai ensinar, que a esquerda pira e surta, é educação financeira. Como o próprio presidente Lula falou, num comício aqui em São Paulo, se a pessoa ganha mais de 4 mil por mês, ela tem uma renda superior a 4 mil, ela para de votar no PT. Então esse é meu sonho. Ensinar educação financeira para as crianças desde pequeno. Quando você ensina educação financeira, a pessoa não fica dependente do Estado, ela não fica mais a metodologia Vamos sair da teoria e entrar na prática. Vamos. Na prática, só vamos entrar no dia 1º de janeiro, porque até agora é a teoria. Tem uma diferença, Raquel, de plano e projeto. Não, você precisa trazer também o Não, é porque você está pedindo prática, mas a prática só vai acontecer em janeiro. A gente continua na teoria. Por que é teoria? Não, mas se você discordar, não vai mudar nada aqui. A prática é lá. Não é discordância, é o eleitor que está pedindo para você trazer. Então, tá bom. E eu estou já respondendo. Se você puder deixar responder, está tão elegante a entrevista, eu sigo respondendo. Claro. Vamos nas favelas. Por favor, o número 1, tá? Eu gosto de perguntar, Landim, para as mães, o que você faria se você fosse prefeita? Todas, é um negócio incrível. Todas não, 9, cada 10 que eu fiz essa pergunta, elas falam assim, cuida das crianças. E aqui eu quero deixar claro para todos vocês que eu fiz uma aliança com 2 crianças. Esse relógio que eu carrego aqui é do Theo, lá do Jardim Rosana, no Campo Limpo. E essa pulseira aqui, ó, é da Clarice. O Theo tem 8 e a Clarice tem 12. O do Theo, quando ele me deu... Deixa eu só terminar a resposta. Sim.
para mostrar que eu tenho uma aliança com o povo e que esse relógio é um tempo novo para as crianças e para os mais pobres. E eu me propus a andar com esse relógio para marcar esse novo tempo na cidade de São É Paulo. muito. Então, nós vamos, além de ocupar e trazer recreação para o seu filho, a gente vai fazer seu filho ser um atleta de alto rendimento. Por quê? Para ele te dar orgulho, para ele honrar a senhora e o senhor, que é pai dele. Na maioria dos casos, é sua mãe que responde, porque a maioria dos lares nas favelas são liderados por mulheres. Eu sinto essa dor. A minha mãe, por É muito interessante que alguns você anos, nos traz. criou dessa forma. Ô, Pablo, é muito interessante o que você falou agora, né, de cuidar das crianças, né? Nós somos pais, você tem 4 filhos, né? Eu tenho uma filha, a gente sabe o quanto isso é importante. Tem um assunto que as pessoas falam que é polêmico e tudo mais, e que é difícil, né? Já que a gente está falando sobre novo conteúdo e o foco das escolas, educação sexual nas escolas, né? A gente tem aí o uso da internet de uma maneira descontrolada, tem até um movimento em São Paulo, Desconecta e tudo mais, as crianças na internet. Me chamou a atenção até uma fala sua no Flow, que eu falei assim, nossa, eu fiquei bem impressionada, né? Que você falou, nossa, Igor, eu fiquei preso, tuas aspas, né? Fiquei preso por 20 anos na pornografia, desde os 5 anos de idade. Fiquei impressionada com essa idade, 5 anos de idade. Bom, a gente sabe sobre o risco disso para as crianças, né? Crianças pequenas, que às vezes não têm acesso, não têm um cuidado maior. Você acha importante ter esse conteúdo de educação sexual nas escolas, justamente para reduzir a violência sexual contra as crianças, que acontece muitas vezes dentro de casa? Pra você ter uma noção, quando eu tinha 5 anos, não tinha essa internet, desse jeito que era só apertar e ver qualquer coisa aí, né? Eu acho muita gente essa liberdade de pornografia. Eu fiquei 20 anos preso nisso. E na escola, a gente não pode falar nada de erotização. Ali não é um ambiente para isso. A matéria vai chamar, e deve se chamar, segurança sexual. Para a criança não confiar em ninguém em relação à sexualidade dela. Para os pais também terem orientação, porque tem famílias que não têm orientação. Sempre perguntar para o filho se ele está tendo um comportamento estranho. Uma das coisas que mais preserva uma família, Fabiola, e inclusive a gente quer instruir os pais em relação a isso, porque não existe educação sem instrução para os pais. Na escola que meus filhos estudam, que inclusive é minha, os homens, nós estamos lendo um livro chamado Criando Meninos, do James Dobson. Então, os pais, eles estão lendo e estão sendo transformados, porque mostra que o maior cuidado que a gente tem que ter na sociedade é com os meninos. Olha que coisa interessante. As meninas são mais delicadas, mas são os meninos que têm a maior quantidade de morte precoce, delinquência, suicídio, a maior parte é eles que vão para a cadeia. Então, o regulador da sociedade é o pai, dá muita atenção para o homem, porque o homem ele é alguém desgovernado. A sociedade está nessa decadência por causa do homem. Respondendo a sua pergunta, deve-se falar sobre segurança sexual e não erotização. Por quê? Quando você coloca, só um pouquinho, quando você entra com um assunto e não põe limite nesse assunto, aí vem um militante, seja de qualquer ala, não estou falando o que ele é, e se ele é uma pessoa que não respeita esses limites, ele vai começar a falar e levantar a bandeira dele, o pensamento dele. Nós temos que ter muito cuidado nisso, a gente não tem que estimular esse assunto em sala de aula, a gente tem que falar sobre abuso, a gente tem que falar sobre essas crianças desde pequeno, contar para o papai e para a mamãe, se tiver alguém, né, com algum ato libidinoso, a gente tem que entrar nesse assunto. A escola não é lugar para erotizar a criança, ainda mais dando a chance para algum maluco sequestrar essas crianças emocionalmente, ou serem ridicularizadas por alguma forma. Ali não é um lugar para isso. Eu sou aluno de escola pública, eu sei que isso não é um assunto para ser falado dentro de sala de aula. Segurança sexual tem que ser falado, tem que ter cartilha. Agora, o que cada um pensa sobre sexo, isso aí é o fim do mundo, destruir as nossas crianças. Vamos falar sobre saúde. Ultrapassamos um pouquinho de tempo, mas valeu a pena. Bom, saúde. Eu acho muito interessante que você, até hoje tem uma reportagem aqui no UOL, mostrando você antigamente, né? Você mudou bastante, né? Ô, Pablo, não sei se você chegou a ver a foto sua. São Paulo vai mudar. Eu não acompanho notícias. Você mudou bastante. Você não acompanha o UOL? Não acompanho. Ó. Eu sei que eu gosto de ver os relatórios, e do dia 1 de junho até agora, salvo engano, já está com 22 mil matérias no Brasil com meu nome. Imagina se eu fosse acompanhar isso. Vou entrar em saúde. Minha energia focando no povo. Eu vou entrar em saúde só para a gente não perder tempo aqui, eu não quero deixar de falar de saúde. Bom, no seu plano de governo, traz um pouco até dessa tua transformação. Eu puxei por aí, por causa do seu emagrecimento, sua atividade física, você anda sempre com marmita comendo, né, a sua comida ali, que é toda balanceada, bebendo água, a importância do sono e tudo mais. Você coloca isso no seu plano de governo como uma grande prioridade, né? Educaremos a população quanto a bons hábitos alimentares, sono, ingestão de água, prática de atividade física e outras medidas do dia a dia. A gente, né, sabe que isso é algo da elite, né? Você vê hoje a elite em São Paulo, tá todo mundo fitness, todo mundo magro, come bem, orgânico e tudo mais. Como fazer isso, né, para a cidade como um todo? Eu queria saber, você vai dar algum tipo de incentivo fiscal, financeiro, vai dar para que as pessoas comprem bons alimentos? Onde essas pessoas vão fazer atividade física? Não há espaço em São Paulo disponível nesse momento para as pessoas fazerem atividade físicas. E esses bons hábitos, né? Como é que vai ser isso? O sono, as pessoas passam 5, 6 horas no transporte público. Como que você vai trazer essa qualidade de vida que você promete no seu plano de governo para toda a população de São Paulo? Uma coisa que eu fico
chocado em ver a capacidade que todo mundo tem de se destruir e de virar uma máquina, né? Toda hora alguém olha para mim e fala, eu estava em reunião até 2 horas da manhã hoje, e as pessoas, vai dormir que você está cansado. Eu falo, cara, só vai me encontrar cansado na lápide, se você tiver a sorte de ir no meu velório, que até que enfim o homem descansou. Todo mundo tem o mesmo estado de energia. Quando você fala assim, comer bem ou cuidar da saúde é coisa da elite. Não, não é coisa da elite. É porque a vida, do jeito que as pessoas escolheram viver, e a situação de falta de gestão de uma cidade impacta no resultado final da pessoa, que é a paz, é o desfrute dela. O que eu sugiro, tá? Quando eu falo que a gente vai criar 2 milhões de empregos nessa cidade, é para descentralizar esses empregos e colocar esses empregos na periferia para evitar distante de gente. Ficar 6 horas, igual você falou, de 3 a 5 horas aí, dentro do ônibus. A gente tem uma movimentação que gera um estresse absurdo, um nível de ruído, de poluição nessa cidade, que a pessoa, por si só, ela fala, eu só tenho que sobreviver. A gente tem que mudar a mentalidade do nosso povo a partir da escola. Vai ter braço de educação também nas empresas, que eu acho que tem a ver com isso, que a gente vai ensinar isso para os funcionários. A prefeitura vai subsidiar isso. Sobre os espaços, eu vou provocar esses centros olímpicos também, nas favelas, não só para a pessoa ter recreação, para ela aprender desde pequena a ser atleta. Eu já pesei 100 quilos, peso 76 hoje, eu peso quase todos os dias, 76. Só que eu tomo o tanto de água que preciso tomar, eu durmo o tanto que preciso dormir, exatamente cumprindo para quê? Porque meu corpo precisa ter um cortisol regulado, meu sistema dopaminérgico tem que estar regulado, a minha endorfina tem que vir todo dia. Marçal, a pessoa que está ouvindo não está entendendo, você precisa fazer exercício. Precisa parar de comer açúcar, que vicia mais, 10 vezes mais que a cocaína. Se você não cuidar disso, eu quero ensinar desde pequeno para as crianças. Diga. Queria esclarecer um ponto que você menciona na sua fala agora, e você já mencionou várias vezes, a criação dos 2 milhões de empregos em 4 anos. São Paulo tem 499 mil desempregados. Eu não consigo entender, você está inflando esse número ou você pretende atrair 1.500.000 pessoas para a cidade? Esse dado é completamente errado. A pessoa que está debaixo do assistencialismo e proibida de trabalhar, ela é desempregada. Ela só está sendo bancada por uma leitoa bem gorda. Esse dado é da Fundação SEAD. E estou acabando de te falar. Você junta seus 500 mil com todo mundo que está no assistencialismo e com mais pessoas que estão deixando essa cidade por falta de oportunidade, a cidade não tem crescido. Em 2016, o orçamento da cidade era inferior a 50 bilhões. A cidade não cresceu. A cidade vai bater um orçamento de 120 bi. Se você vê hoje o assistencialismo, no governo Bolsonaro, o assistencialismo podia ter uma renda alternativa. Você não pode proibir a pessoa de ter uma renda alternativa, senão ela é um desempregado profissional. Então, você tem milhares de pessoas na situação de desempregado profissional. Nós somos o país número 1, número 2 do mundo, que os jovens nem estudam e nem trabalham. Sabe o que acontece? Não tem oportunidade. Nós perdemos a vocação industrial, Holandinha, aqui na cidade de São Paulo. A gente foca completamente tudo nosso em serviço. E aí, essa criação de 2 milhões de empregos, eu sei que é assustador, só que 50% das empresas do Brasil estão no estado de São Paulo. 10% das companhias do Brasil estão na cidade de São Paulo. O que eu quero é criar um amortecedor, já que você entrou no assunto, um amortecedor empresarial, um amortecedor de fluxo. São 38 cidades em volta da cidade de São Paulo, região metropolitana. Só terminar. Quando você fala sobre a cidade de São Paulo, é porque você não pensa que isso aqui é a principal cidade fora as asiáticas, é a cidade mais poderosa do mundo fora as asiáticas. Nós temos 38 cidades. Para você fechar sua conta, você precisa pegar o cálculo por baixo, que está errado. Quando eu falo errado, não é a estatística, é porque o desempregado profissional precisa de emprego. O desempregado profissional, ele precisa de saber que ele pode crescer. Ele não precisa dar isso de herança para o filho dele. Um assistencialismo, todo mundo vai prosperar, todo mundo que quiser, e eu tenho que incentivar essas pessoas a querer isso. Agora, se você pegar as 38 cidades e somar, você vai ver que está precisando de 4 milhões de empregos. Vou te trazer um outro número, então, que mostra que seu número está inflado. A cidade de São Paulo, nos últimos 4 anos, gerou 767 mil empregos, segundo o CAGED. Antes que você fale que é incompetência do atual prefeito, eu fiz o acumulado desde 2007. E o máximo que a cidade conseguiu gerar foi 837 mil empregos. É por isso que vocês têm que votar no Pablo Marçal. É por isso que você tem que votar no Pablo Marçal, porque nenhum deles tem essa mentalidade. O único que tinha mentalidade de empreendedor é um traidor, que é o Dória. Nem em termos de desempregados, nem em termos de potencial de geração de emprego da cidade. Não precisa se preocupar com isso. É o seguinte. Para fazer manchete? Não, Raquel, é para gerar emprego, porque se a gente não promover as pessoas para o emprego, eu não consigo gerar mais novas empresas. As empresas geram os empregos, não é o governo, não é o UOL e não é o Pablo, são os empresários. Eu preciso gerar mais empresa, para gerar mais emprego, para gerar mais renda, para diminuir a inflação e todo mundo viver melhor. O que tem de novidade que esse povo não deu conta de fazer e eu vou fazer? O cinturão de empresas que fica nas periferias vai aumentar a qualidade de vida do mais pobre e vai sobrar tempo para ele treinar, para ele ter desfrute na vida dele. A gente vai diminuir a poluição da cidade. Só um pouquinho, deixa eu só terminar ali a resposta. Aí você que eu vou pegar esse seu gancho, acho que vai encaixar bem. Mas tá tão bem, deixa eu só terminar e você dá o gancho logo. Tá bom, manda mais. Quando a gente descentraliza isso, a gente não só está atraindo mais oportunidade e mais arrecadação sem arrancar nada de imposto de ninguém. Você traz mais empresa e mais emprego, eu estou aumentando a energia da cidade. A gente precisa voltar com a parceria com o Estado. A gente precisa voltar a trazer as indústrias. São Paulo, a cidade de São Paulo perdeu as indústrias nos últimos anos. E assim,
Se você tem isso, cria infraestrutura, a gente precisa de trazer gente qualificada também. Para quê? Para abraçar esses empregos, e principalmente os empregos tecnológicos. Quando o senhor falou Não, contra o vamos para a desemprego, saúde, Raquel, vamos para a saúde. Eu quero saber, o Fábio tem uma pergunta de saúde, a gente está no bloco saúde. Vamos lá, Fábio. Mudou para saúde, vamos lá, saúde. Vamos voltar para a saúde, então. De novo, no seu plano de governo. O senhor fala lá em combater a fila da saúde com parcerias com instituições privadas de saúde, também fala em programa de ocupação de vagas ociosas em hospitais privados. Quem lê isso, cidadão de São Paulo, imediatamente pensa em Corujão da Saúde do Dória, o senhor acabou de citar ele aí. O programa do Dória realmente teve um impacto inicial, uma movimentação na cidade, foi importante, mas ele não atacou o problema da morosidade das marcações de exames, tanto que a fila continua até hoje. E segundo especialistas, não há grande ociosidade nos hospitais privados, tirando o horário noturno, quando aí não há equipe, né? O custo disso seria muito alto. Em que o seu projeto é diferente do Corujão da Saúde? Por que ele vai dar certo e o Corujão não deu? Ele vai dar certo porque a gente vai fazer parceria com outros municípios, com o Estado, né? A gente vai colocar hospitais provisórios. Eu vou cumprir uma promessa para todo mundo que está me assistindo, pode avisar todo mundo. Tem gente que está há 4 anos numa fila de exame, e aí precisa tirar uma pedra dos rins e aquilo já está necrosado. Isso vai dar uma complicação muito grande para a pessoa e vai custar muito mais para nós todos para resolver esse problema da pessoa, quando que ela não tem a sorte de esperar tanto, ela acaba morrendo. Tem algo em torno de 447 mil pessoas em situação de espera para fazer exame e 192 mil pessoas aproximadamente para fazer cirurgia. Olha qual que é o problema. Eu me proponho a olhar o problema número 1 da cidade. Como todo, o paulistano decretou que é a segurança, porque realmente perdeu o controle. Mas se a pessoa não tiver vida, o que é a segurança? Então nós vamos dedicar nos mais pobres que estão precisando hoje. Nós vamos fazer um mutirão, não só com ociosidade de hospital, mas eu vou pedir, inclusive, ao Conselho de Medicina Nacional, a caráter de emergência, para a gente salvar esse povo nosso, para voltar àquela questão do exame à distância. Por quê? Porque a gente precisa detectar logo os problemas, e esses problemas, para ir diminuindo também esse tanto de entrada nas UPAs, a gente hoje, para você ter uma noção, 30% de toda a entrada que a gente tem nas UPAs é de gente que se acidenta. Aonde? Aonde não tem calçada. Nós temos que fazer um pouquinho, alguns milhões de milhões de metros quadrados de calçada na cidade. Então as pessoas estão sem calçada, isso está gerando um problema na saúde. Agora, você imagina, a gente ensinando a pessoa a cuidar da vida dela, no braço empresarial, né, no braço de ensino das empresas. Ensinando desde pequeno, a gente vai ter a questão da saúde, não como remediação, mas como prevenção. As pessoas cuidando delas, vai ser um marco a minha entrada na prefeitura, porque eu vou militar todos os dias nisso. Porque um povo saudável, um povo que desfruta, é um povo que produz mais e um povo que vive mais. Só que a intenção de quem hoje lidera o governo é que as pessoas vivam menos por causa da Previdência, que parece que as contas que esses caras fazem não dá para pagar a aposentadoria de todo mundo. Então, a grande verdade é que, para terminar esse assunto, a gente precisa unificar esses prontuários. Todo mundo tem, praticamente, né, ou um vizinho tem, alguém tem um celular na mão, a gente tem que usar a tecnologia para isso. As pessoas, às vezes, têm que tirar um atestado para tratar um assunto de meia hora. A gente precisa, sabe de quê? De colocar essa prefeitura na mão da pessoa. Então, a gente vai criar, assim, mutirões para zerar isso. Eu fiz uma promessa, isso é uma promessa que eu estou dormindo com ela todo dia e eu vou cumprir. Zerar as filas de exame em 18 semanas. Isso é muita coisa. E vai vir um problema gigantesco, que eu já medi com a equipe de saúde. Vai vir muito mais cirurgias para serem feitas. E aí que vai entrar. Vou entrar com parceria privada, que é essa que você falou. O Dória, já que você tocou no nome dele, ele fez um governo de 6 meses, depois empolgou e foi embora para o governo e largou a prefeitura. Ele ficou 1 ano e 90 dias e as coisas que ele acabou testando e funcionando foi tudo por água abaixo. O que a gente precisa fazer? Não é um trabalho de uma cidade, porque também, eu estava no Hospital da Criança e do Adolescente, o que eu vi de pessoas de outros estados e de outras nações ali, São Paulo é uma referência. Então, a gente precisa de energia de todo mundo. Nós vamos pedir ajuda para todo mundo para tratar casos específicos. Agora, uma coisa que vai resolver, vai desafogar os hospitais públicos. A Prefeitura de São Paulo tem 41 mil imóveis. Isso é uma baderna, questão de gestão. Desculpa, a gente vai, ô Pablo, a gente vai falar sobre isso em habitação. A última coisa de saúde. Não, mas esse assunto aqui eu prefiro falar menos de habitação para o povo entender qual que é a solução da saúde. Precisamos pegar imóveis que não têm destinação nenhuma para fazer casas de apoio para desafogar os hospitais. Isso eu conversei com doutoras ali no Hospital da Criança e do Adolescente. Se a gente tiver essas casas de apoio, a gente desocupa os leitos. A gente está com ocupação de leito e pessoas ficam meses ali porque elas não têm para onde ir. Eu vi bolivianos ali, eu vi venezuelanos ali, e a gente trata como se fosse paulistano. Por quê? Porque a gente aqui de São Paulo acolhe todo mundo. Só que tem como a gente pegar esses imóveis da prefeitura e começar a permutar isso e colocar isso próximo dos hospitais. Para quê? Para desafogar os leitos. Coisa mais inteligente para resolver problema de hospital é criar casa de apoio e trazer a iniciativa privada para ajudar nisso e criar movimento para desafogar, porque elas já foram operadas e precisa desocupar o leito. Vamos entrar num assunto, segurança pública. Uma das suas principais propostas para a segurança pública é triplicar o efetivo da Guarda Civil Municipal. Você tem ideia de quanto custa isso? Tem, 100 milhões de reais. Só que isso precisa ser ao longo dos anos.
Olha, não é o cálculo que é o cálculo oficial. A folha anual hoje da Guarda Civil Metropolitana custa 700 milhões de reais. Para triplicar essa folha vai chegar a 2 bilhões e 100 milhões de reais. É 1 bilhão e 400 milhões de reais a mais. Além disso, vai precisar fazer concurso, comprar farda, treinar. A academia hoje só consegue formar 1.000 guardas a cada 6 meses. Não tem nem armário para o pessoal guardar esse armamento. É praticamente impraticável em 4 anos. Como é que você vai fazer isso? Não vai fazer em 4 anos. O problema é que todo mundo quer fazer alguma coisa em 4 anos, vai embora e o outro larga. Isso é uma política institucional. A cidade de São Paulo, ela pode chegar até 24 mil. Eu propus 21 mil. A cidade do Rio de Janeiro, que é super violenta, tem mais guardas municipais per capita do que São Paulo. O progresso desse valor que você falou está correto a sua conta, só que a gente vai compensar com esses 100 milhões de reais, que é o que o orçamento aguenta. Se não houver economia, se a gente não tirar o dinheiro da onde a gente precisa tirar, não tem como chegar nisso. Eu sou um gestor. O governo está dizendo que você vai triplicar. Esse é o plano, isso mesmo. É porque você tem que entender o seguinte, a gente só tem política eleitoreira. Nós precisamos de colocar a cidade no rumo para isso aqui virar a capital do mundo. Não dá para resolver nem o plano de governo, nem de 4 anos. O plano é um rumo. É que não pode enganar o eleitor, né, Pablo? Porque quando você fala isso, é muito interessante isso que a Raquel está perguntando, porque quando fala assim, vamos triplicar a Guarda Civil, aí o pessoal está achando que vai acontecer isso agora. Eu acho que esses cálculos da Raquel são muito todo mundo importantes. me pergunta igual vocês estão falando, eu sempre respondo. Isso não funciona agora. Você já mostrou a capacidade de treino, você já mostrou a capacidade de caixa. É assim, gente, é igual você que está assistindo. Você ganha 4 mil, 5 mil por mês. Um dia você vai comprar sua casa, ou você não dá conta, mas seu projeto é esse. Você precisa começar e não desistir. O que todo mundo tem que entender, só um pouquinho, que eu estou respondendo, por favor. O que todo mundo tem que entender é que a gente não tem uma política institucional para o crescimento da cidade, que a gente tem a campanha eleitoreira. A cidade precisa chegar nesse número. É isso que eu estou mostrando no plano. A viabilidade disso vem no 6 de outubro, não adianta. Todo mundo, eu desafio todo mundo pegar esse plano de governo, leia os 10 para você entender. São sonhos para a cidade. Depois vai para a viabilidade técnica e depois vai para a prioridade. Em relação a escolher um pouco de dinheiro, só um pouquinho, em relação a escolher sobre aumentar essa guarda toda de uma vez. Então, por exemplo, se a gente coloca os empregos, que é o que a gente vai fazer, um subsídio de 7 bilhões de reais que está ali dentro do transporte coletivo, eu consigo carregar ele e cumprir essa promessa. Eu preciso que vocês entendam que se não tiver a dinamicidade na questão da gestão, não vai achar o dinheiro. Agora, a progressão disso, não só isso, mas a operação delegada, inclusive aos policiais militares, nós vamos dobrar isso, tá? Por quê? Porque a operação tem dado certo e nós vamos aumentar o valor. Por quê? Porque a segurança é o item número 1. Agora, só para terminar a resposta. Como é que funciona na gestão? Tem o dinheiro alocado de forma errada. Se a gente continuar, inclusive, tem gente querendo subir para 10 bilhões o subsídio de transporte, a gente vai criar esses empregos aí, vai diminuir o subsídio do transporte, isso não vai impactar as pessoas, porque vai diminuir a demanda de transporte. Aí eu vou carregar esse dinheiro para lá. Aonde que está a inteligência? Não é num papelzinho que você está lendo e falando assim, tem que cumprir isso aqui. Não é questão de cumprir, é questão de dinamicidade na gestão. Eu tiro o recurso de um lugar, isso funcionando, nós vamos zerar as filas daqui. Isso é periódico. Então eu preciso primeiro atacar o problema de salvar as pessoas. Depois o problema de emprego, e depois chegar na segurança. E a lógica é essa. Quando eu te respondi 100 milhões, esses 100 milhões é o que hoje dá para fazer, de onerar a folha, onerar o orçamento da prefeitura. Agora, na dinamicidade da gestão, vou diminuir esse subsídio ali e aplicar aqui. Isso com a criação de emprego, porque não é tirar o que a população já tem hoje. Candidato, então vamos lá, porque plano de governo não são sonhos. Plano de governo são propostas que o senhor faz ao cidadão e o senhor vai ser cobrado por ela daqui a 4 anos. Para triplicar o efetivo, o senhor gastaria 1 bilhão e 400 milhões de reais. O senhor eu te falei de onde que dá para tirar esse dinheiro. Só um minutinho. O senhor está dizendo agora que o senhor só pode gastar 100 milhões de reais. Então, vamos rever o seu plano de governo e mostrar para a população de São Paulo. Com 100 milhões de reais, quantos guardas civil metropolitanos a mais o senhor vai colocar na Guarda Civil? Já está na conta os que vão ser chamados e dobrar a quantidade de pessoas que já estão, que foram aprovadas em processo seletivo. Para trazer mais 14 mil, o senhor vai gastar 1 bilhão e 400. Então, se o senhor só tem 100 milhões, quantos mil o senhor vai trazer? A sua proposta é bem mais moderna. É o seguinte, Raquel, essa questão de trazer esses guardas, isso vai ser progressivo, porque quanto mais emprego eu tiver, a segurança também vai precisar de menos gente. O que eu quero que você entenda é que vocês... eu acho interessante o que vocês estão fazendo, porque a realidade da cidade vai mudar. O tráfego, a mobilidade vai chegar na hora aí, ela vai mudar. Não é um negócio que você fala agora, é por isso que eu estou te falando, um plano de governo ele é um rumo. Nós estamos indo para um rumo, aí vamos para os projetos técnicos e vai ter que priorizar. Igual a pessoa que está assistindo precisa de lidar com o orçamento da casa dela. Ela marcou uma viagem, a família vai viajar. O orçamento não deu, vai ter que deixar isso para depois. A gente vai estabelecer as prioridades. A prioridade número 1 é gente.
Prioridade número 1. Com tecnologia, com a análise preditiva e com anticrime, sabe o que vai acontecer? Talvez essa demanda diminua. E o povo vai falar, isso é inteligente. Parabéns. Por quê? Porque caiu a criminalidade. Exposição de emprego, tecnologia na criminalidade, o anticrime, talvez isso vai ter que ser revisto. Eu não tenho vergonha de falar nada disso. Não tem problema nenhum. Ah, você prometeu. Eu estou prometendo e mostrando a realidade. Isso depende de caixa. A gente tem dinheiro? Tem dinheiro. Tem que priorizar isso. Eu já expliquei de onde que pode tirar o dinheiro para fazer isso. Eu não vou falar para você, vai fazer de qualquer jeito. Não vai, porque na dinamicidade da gestão isso pode alterar. Agora, essa é a minha vontade, esse é o rumo que tem que levar mais de 4 anos para fazer isso. Nunca neguei que vai levar mais de 4 anos para alcançar isso. Você mesmo mostrou que na infraestrutura não dá, o treinamento não dá, o limite de capacidade disso daqui. Vou passar só para o Fábio ele fazer uma pergunta nisso. Eu acho que só é importante para amarrar aqui, né? Porque eu tenho muitos comentários, é muito legal ver como as pessoas falam assim, gente, mas é que quando ela te perguntou, você sabe quanto custa? Aí você falou o valor, não é esse, é bem longe disso, aí você depois corrigiu e falou, isso não é para agora, né? Então, não, é só para ficar claro, eu acho que o senhor agora deixou claro. Vamos lá, Fábio, só para a gente rodar aqui, segurança pública. Vamos aproveitar de novo um gancho que você deu aí sobre tecnologia. O uso de tecnologia na segurança pública é um ponto que você bate bastante no seu plano de governo, e eu queria falar um pouquinho de câmeras, né? A ideia de um sistema de monitoramento amplo na cidade. Segundo especialistas, essa panaceia que se fala de câmeras, de uso de câmeras, ela não é um programa, uma estratégia de segurança pública em si, é uma ferramenta dentro de um programa mais amplo, ou deveria ser. Um dos efeitos que se estuda sobre o uso de câmeras em segurança pública é a movimentação da mancha criminal. No português, claro, o bandido sai de um lugar e passa a roubar em outro onde não tem câmera. Você não resolve o problema da segurança pública. O senhor tem um plano de segurança pública robusto, que envolva câmeras, envolva o uso de tecnologia, que o senhor possa explicar objetivamente para o eleitor de São Paulo nesse momento? Sim, nós temos 96 distritos, o distrito de Pinheiros, que é o que eu estou aqui agora, é o mais violento, onde tem mais registro de violência, né, de roubo, de furto. Vai começar por ele, e aí você está certinho. Quando você tem uma mancha no lugar, as pessoas vão roubar em outros lugares. A gente vai multiplicar isso até o último distrito dessa cidade. Se não arrumar um emprego, porque o bandido ou vai ter emprego e vai deixar de ser bandido nessa cidade, então vai ter que roubar em outra cidade. Você está correto, é isso mesmo. Mas a ideia, então, para entender, é ficar espalhando câmeras e sistema de monitoramento pela cidade? Não é espalhando câmeras, não. Londres espalhou câmeras, e lá tem centenas de milhares, e a criminalidade é alta do mesmo jeito. Porque a câmera inteligente é para usar depois do crime, para ver como é que foi o crime. Por isso que eu chamo anticrime, e tem um pré-crime com análise preditiva, é justamente para isso. Para fazer o quê? Para inibir. E as pessoas saberem que estão sendo vigiadas, e vai dar uma paz, e todo mundo andar com o celular na mão. Cada 3 pessoas de São Paulo já perdeu seu celular, para você ter uma noção. Então tá um caos esse negócio. Agora, todo mundo sabendo que está sendo vigiado, inclusive por que vai começar pelo distrito de Pinheiros? Porque é o mais perigoso. Você falou a leitura correta, eles vão esparramar, e aí, esparramando, você vai colocando em todos os outros distritos. O que é o grande erro? Todo mundo quer fazer grandes projetos, assinar contratos multibilionários sem testar, e o povo vê. Então, a gente precisa testar no lugar, as pessoas sentirem o conforto do que é essa análise e esse pré-crime. Eu não quero encarcerar as pessoas, eu quero que as pessoas saibam que roubar da cidade de São Paulo vai ser um negócio praticamente impossível ao longo dos anos. E aí, quando a pessoa vê isso, ela fala, vamos ter que ou arrumar um emprego, que é a proposta de geração de emprego, que é isso que diminui a criminalidade, mais que as câmeras, tá? A proposta mais inteligente da cidade é a geração de emprego. Ô, Marçal, nessa linha de tecnologia, você falou numa entrevista, só pra gente amarrar, o tempo já até esgotou, mas isso, nossa, me causou tanta curiosidade. Na tua entrevista da Nova Brasil, você falou sobre drones, né? Os drones equipados com alto-falante, visão infravermelha para reforçar a segurança. Fiquei procurando no teu plano de governo, porque eu estava curiosa, não achei. Desistiu disso? Não vai dar certo? É muito caro? Se eu colocar tudo que eu quero, no plano de governo, vai dar 10 mil páginas. E aí colocar isso aí, como eu disse, é um plano, que é um rumo, depois vai para os projetos técnicos e vamos para os testes. E interessante falar disso, que todo teste, a gente não vai gastar R$1 de dinheiro público, nós vamos fazer iniciativa privada mostrar, e as pessoas vão olhar e vão falar, isso aí está aprovado. Tem muita coisa, Fabiola, que a gente, inclusive, vai desenrolar depois que ganhar. E a dinamicidade da gestão é isso, é você ver a necessidade, não ter orgulho, né, de falar, nossa, isso aqui tem que ser feito, e se for uma inviabilidade, tiver inviabilidade técnica, eu quero que todo paulistano saiba. Se não tiver viabilidade técnica, não der para fazer, eu não sou idiota e nem ignorante de falar, precisava, não, falar para as pessoas. A questão técnica não foi viabilizada. Então, assim, é igual a questão lá da guarda que a gente estava falando, só um pouquinho. Se não tiver a viabilidade, que é o dinheiro, quem que vai pagar? Não tem o dinheiro. Então, precisa de ter essa realocação de recursos para conseguir fazer isso. Não, e por isso a importância desse anticrime, funcionando o anticrime, já não precisa mais o povo entender. Tipo, se você com tecnologia conseguiu resolver, por que vai triplicar o negócio? Eu acho questão de lógica. Na internet, falando sobre o dízimo. Tem um deles em que o senhor diz o seguinte: eu parei de dar o dízimo quando vi um pastor abençoado pelos irmãos e ele ganhou uma Mercedes. A inveja foi tamanha, a pobreza era tão grande. E eu pensei, você não pode andar nesse carro. Eu pensei, se você é um pregador do evangelho, você não pode andar nesse carro. Os irmãos buscam a prosperidade, mas não querem abençoar quem te ensina.
O senhor acredita que os pastores estão explorando os fiéis quando pedem o dízimo? Eu falei disso do pastor Aloysio, que eu convivi 20 anos, e quando eu dei essa declaração, eu era um comunista, né? Um cara que veio da escola pública, amava a pobreza e rejeitava a riqueza. Esse mesmo pastor, tem um evento que eu dou um relógio de ouro para ele de 150 mil reais, que ele abençoou muito a minha vida. Pastor Aloysio, obrigado por ter sido meu mestre. Você destravou a minha mente em relação à riqueza. Você hoje lidera uma igreja chamada Videira, que tem mais de 300 mil membros. Eu nunca vi tanta gente prosperar como o senhor ensinou. Quero te agradecer de todo o meu coração e quero falar para todo o povo de Deus. Se você está num ambiente onde vidas estão sendo transformadas, continue contribuindo, acredite nessa liderança. E a igreja é fundamental para mudar e moldar a sociedade. Te agradeço a oportunidade de explicar isso aí, Raquel. Obrigado. E convoca o povo de Deus. Vamos vencer os comunistas e vamos tocar esse povo lá para a Venezuela. Comunista não vota, cristão não vota em comunista. Jesus nunca dividiu o pão, ele multiplicou o pão. Candidato, para esclarecer, tem outros vídeos também falando sobre isso. Pode pegar todos os vídeos. O senhor está voltando atrás? O senhor acha agora que tem que pagar o dízimo? A minha cabeça era de pobre. É igual vocês discutindo o prédio de 1 quilômetro, sendo que vocês nunca construíram nada. É igual vocês falando de 2 milhões de empregos, sendo que vocês nunca geraram. Vocês mesmos, jornalistas, vocês nunca geraram emprego, vocês não sabem o que é isso. Vocês nunca geriram nada. É difícil ter que discutir com alguém que nunca fez isso. Eu era pobre, mentalidade de miséria e essa mentalidade de desonra. A pessoa que me serviu a vida inteira. Eu já modelei mais de 200 pessoas. Uma das mais importantes foi um pastor, Aloysio Silva. Eu quero falar que eu amo a sua vida, obrigado por todo o investimento e todo o dízimo que eu dei nessa igreja, eu prosperei muito e eu quero que todo mundo tenha a liberdade de fazer o que quiser. Um beijo no seu coração, candidato, pastor o tempo tá... O programa Roda Viva, que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é uma questão do Senado, né? Porque cabe aos senadores decidir sobre esse assunto. Só que no sábado, o senhor vai estar o senhor disse que vai estar no evento, né, convocado ali pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja bandeira é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor vai a esse evento? Essa é a principal bandeira, é a principal reivindicação. Por isso eu pergunto a opinião do senhor. O senhor é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Da onde que você tirou a que eu falei que eu vou? Eu vi pergunta sua no WhatsApp, eu nem te respondi, mas você está afirmando isso da onde? O senhor confirmou para os organizadores a sua presença. Negativo, nunca confirmei, é uma surpresa o 7 de setembro. Nunca confirmei, é uma surpresa. Dia 7 você vai saber. Não confirmei isso com ninguém, isso é uma inverdade que você acabou de falar. Ou então você não vai. Do jeito que vocês gostam de falar, fake news. Isso aí foi uma fake news. Você me perguntou no WhatsApp, eu não te respondi, para ninguém. É uma surpresa. A resposta é surpresa. Surpresa. Não precisa ficar ansiosa, Raquel, é surpresa. O senhor é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Olha, o que tem que ser a favor é o povo, certo? Eu estou candidato à Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura não tem competência disso. Tem exagero? Sim. Igual vocês noticiaram, tem que ser apurado. Quem faz isso não é jurídico, tá? Eu fiquei 5 anos na academia achando que tudo funcionava como instrumento jurídico. O impeachment é político-jurídico. Se ele não for, se não tiver alguma situação em relação aos exageros, eu acredito que ele vai ter um problema muito grande. O que ele precisa de fazer? Ele precisa reconhecer esses erros. Falando agora para não criar uma ruptura, porque o impeachment cria uma ruptura absurda. Então, vocês precisam cobrar os senadores. São 81 senadores da República que precisam ser pressionados até a morte. Vou melhorar para não parecer que eu quero que matem eles. Eles têm que ser pressionados até o último respirar deles enquanto senadores da República. E precisa fazer isso. O senhor abraça várias bandeiras do bolsonarismo, mas o senhor poupa o ministro Alexandre de Moraes. Pouco não, ele tem que ser investigado. Nunca poupei. Isso é outra mentira sua. Raquel, isso é mentira. Não é mentira. É mentira. Não estou poupando. Falei que ele tem que ser investigado. O senhor acabou de se esquivar. De dizer não esquivi, não. É porque vocês estão querendo. Sabe o que vocês estão querendo? Não do impeachment do ministro. Não, eu vou te falar que eu sou a favor. Sou a favor dele ser investigado e quem tem que fazer é o senador. É o Senado que faz isso. Você não vai pôr palavras na minha boca. Raquel, você não tem habilidade para colocar palavras na minha boca. Não vai colocar. Qual é a opinião do Pablo Marçal? A opinião é simples, que seja investigado, que ele reconheça os erros, que a Folha de São Paulo mostrou que ele passou dos limites. Passou. A corte, então você quer uma opinião? Eu vou dar uma opinião, tá? Não coloque palavras na minha boca, tá bom? Seguinte, colocou sim. Você falou que eu ia, você falou que eu iria, você mentiu. Você é mentira. Eu não menti. Mentiu. Você vai ter que ouvir a verdade agora. Você mentiu porque eu não dei essa declaração para ninguém. Eu não menti. Vamos lá, então. Mentiu. Eu vou... É o seguinte, deixa eu terminar, já que você provocou o assunto, para te mostrar. Eu não tenho que curvar minha cabeça para ninguém aqui nessa república. O seguinte. Eu não menti. O que está acontecendo, você acabou de falar que eu confirmei. Não confirmei isso para ninguém. Em relação ao 7 de setembro. Tá bom? Vamos lá. Eu falei para todo mundo que é surpresa. Deixa eu responder, Raquel. Responde. Então, vamos lá. Certo, candidato. Vamos lá, para todo mundo saber. Não tem que curvar minha cabeça para ninguém. Só que vocês estão querendo me empurrar num problema. Vocês sabem que meu partido é frágil. Que qualquer coisinha pode derrubar meu partido. Vocês estão loucos para ver isso, que eu vou ganhar essa eleição. Não coloque palavras na minha boca. A Corte Suprema está politizada. Como um jurista, como alguém que é bacharel de direito, eu tenho uma declaração, já que você quer tanto a minha opinião. A Corte precisa recuar nessa questão política, devolver
o ato fundamental do Congresso Nacional, que é a legislação. Eles legislam. Não é a corte que tem que fazer isso. Está tendo um exagero da corte e aqui, como cidadão, está aqui minha opinião. Eu quero que todo mundo entenda que não dá para entrar em 300 guerras ao mesmo tempo. Isso é sensato da minha parte, senão eu não consigo ser o prefeito de vocês. Eu já estou eleito prefeito do Brasil e vocês querem que eu arrume problema com a Suprema Corte. Sendo que eu entrar numa guerra dessa vai destruir a minha candidatura. Eu estou sendo honesto com todo mundo, não tem problema com ninguém. Quem quiser fazer isso, que coloque pressão nos senadores. O Cleitinho, que é do Republicano, senador por Minas Gerais, foi o primeiro macho dentro do Senado Federal a me apoiar. Ele mesmo falou para todo mundo e não tem ninguém me cobrando. Vocês querem colocar palavras na minha boca para complicar meu partido. Eu não tenho nenhuma dívida com ele. Opinião, o candidato, eu vou até mudar de assunto aqui, mas o de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é a seguinte, abre aspas, Marçal é a porta de entrada para Boulos. E ele dizendo que o Nunes, o candidato, o atual prefeito, que tenta a reeleição, é o único que pode vencer Boulos num eventual segundo turno. Isso, inclusive, tem algumas pesquisas de intenção de voto que já foram divulgadas, essas que são registradas, né? E que mostram isso, inclusive. E aí se soma algo que o senhor sempre fala, né? Tem que ser o primeiro turno, vamos lá no primeiro turno. Como é que o senhor vê aí essa declaração do governador de São Paulo, né? Que apoia Ricardo Nunes, dizendo, inclusive, aí que o senhor é a porta de entrada para Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo? Eu acho que vocês todos, então, vão votar em mim. Todos que estão me entrevistando, porque vocês sonham em ver o Boulos como prefeito. O voto é secreto, né, candidato? O voto é secreto. A gente não pode contar para ninguém. Se eu sou a porta de entrada pro Boulos, vota em mim no primeiro turno e a gente resolve. Quem falou isso foi o governador no vídeo de campanha do Ricardo. Foi no vídeo de campanha. Eu acredito que o Tarcísio está enterrando a carreira política dele com essa declaração. De fato, querer proteger um cara que é fraco, igual ele, quando um governador precisa pôr força demais, além daquilo que ele acredita e seus princípios, e já está provado que o futuro ex-prefeito, que é o Ricardo, o Bananinha, ele é um cara que não tem pujança, presidente de comando, ele não consegue tocar isso aí. Ele foi jogado aí. É o seguinte, todos precisam de saber que o Tarcísio, com essa declaração, inclusive eu quero pedir para vocês, até terminar a eleição do primeiro turno, para a gente ganhar nesse primeiro turno, que vocês relembrem o Tarcísio nas ruas e no Instagram dele, e de todo mundo que anda perto dele, para ele fazer o M. Ele não é obrigado a deixar de apoiar o Ricardo. Agora, colocar meu nome no meio, eu fiz um combinado com ele de cessar fogo. Só falaria dele se ele tocasse no meu nome. Então, aqui continua o combinado. Ele tinha parado, porque toda entrevista eles estão falando de mim, inclusive todos estão falando de mim, quero agradecer, não parem que isso tem contribuído para a gente vencer no primeiro turno, porque a gente não tem televisão, fundo eleitoral, nem padrinho, nem rádio, nem nada. O Tarcísio, insistindo nessa tese dele, primeiro ele fez uma grande cagada, que falou que entre Boulos e Pablo no segundo turno ele anularia o voto. Ele reconheceu isso. Agora, ele faz uma segunda. Ontem saiu uma notícia que o Bolsonaro, eu nem sei a veracidade da notícia, estou falando pela notícia, que o Bolsonaro falou que o Tarcísio tem que se afastar. O Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026 se ele continuar nessa de me atacar, porque eu tenho representado essa frente do conservadorismo. Ela não tem dono, mas eu sou um representante forte aqui na cidade de São Paulo. Então, um recado para o governador. É melhor você defender o Banana sem falar do Homem de Ferro. Por quê? Porque senão vai dar problema para você, e eu acredito nisso, uma análise política, e eu termino respondendo isso. Não enterre sua carreira política, senão você não vira presidente nunca mais e não ganha nem para governador do estado de novo. Porque o povo da direita, o povo conservador, não tem dono. Atacar aquilo que a gente acredita, nós somos do mesmo lado, eu te ajudei na sua campanha, você sabe disso. Te ajudei na sua campanha para governador, acreditando quando também ninguém acreditava. Quando você fala de pesquisa, já finaliza, você pergunta, ô Fábio, quando a pessoa fala que a pesquisa diz isso, a pesquisa de vocês não previa minha entrada. A pesquisa de vocês falava que o meu teto era 7. De vocês não, são várias, né, candidato? Não é pesquisa nossa. O senhor, quando fala, parece que nós estamos pesquisando. Não, mas é que eu tô te falando. Sabe o que é pesquisa? Essa última agora foi o Real Time que falou isso. Tem a pesquisa do Real Time que falou isso. Falou, sabe por quê? Vou te explicar por quê. E é só mudar o viés da pesquisa. É para forçar a barra na sua cabeça. Por que o Datena vai sair agora? Datena vai sair agora para a pesquisa mostrar o Boulos na frente. Eu já estou na frente dos colados do pelotão. É só. O que vocês acham dessa postura de Marçal? Será que ele está conquistando a imprensa? Deixem seus comentários e não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Fiquem com Deus.